Vídeo 2. Não faças o mal, evita fazer o que sabes ser errado. Como havíamos comentado no primeiro vídeo, vamos fazer em duas partes. Primeira parte, princípios comuns a todas as religiões por Jeffrey Moses. Então, vamos tratar do princípio não faças o mal, que Jeffrey Moses trata na páginas 28 e 29. O que ele diz ali? Diz: se a essência de cada religião fosse resumida em uma única frase, as palavras dariam ênfase à importância de não fazer mal aos outros. Por exemplo, age sempre com bondade amorosa. Isso é o que ensina o budismo. O ideal é a ausência de ofensa, afirma o hinduísmo. Não ferir a forma superior de religião, proclama o jainismo. O amor não faz mal ao próximo, prega o cristianismo. Que cada um evite fazer mal aos outros, declara o islamismo. Tem como arma apenas a palavra de Deus, não uses outro meio a não ser a fé pura, diz os textos sagrados do sikhismo. Eis o que eles dizem na íntegra mesmo. O hinduísmo, por exemplo, eles falam assim, não faças mal a ninguém por meio de palavras ou ações, ser coerente com o propósito de praticar o bem. O que diz o cristianismo? Sede benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, assim como também Deus vos perdoou em Cristo. O jainismo, não se deve fazer mal a nenhum ser vivo com pensamentos, palavras ou atos. No judaísmo, manifesta bondade e clemência por todos os teus irmãos. No islamismo, não se deve praticar o mal, nem rebater o mal. Outro ponto, outro princípio que Jeffrey Moses disse nas suas páginas 131 e 132. Evita fazer o que sabe ser errado. Ele fala o seguinte: os pais procuram proteger os filhos pequenos para que não se machuque nem machuque os outros. Pouco a pouco a pessoa vai desenvolvendo a consciência do que é certo e errado e se tornando capaz de tomar decisões maduras. Enquanto não atinge esse estágio, precisa ser orientada por um mestre sábio e experiente. Mas o que dizem as religiões? Judaísmo. Não faças nada que pareça errado aos teus próprios olhos. No islamismo, quando alguém atormentar a tua consciência, deixa-o de lado. Jainismo. Sabendo a verdade, deve-se agir de acordo com ela. Cristianismo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Hinduísmo. Se conhecendo o teu dever e a tua tarefa, deixas passar tanto o dever quanto a tarefa. Isso é pecado. Confucionismo. O homem deve evitar fazer o que seu senso de justiça lhe aconselha a evitar. Essa é a maneira mais simples e direta de proceder corretamente em todas as circunstâncias. Deixo aqui registrado que nos próximos vídeos não vou mais mencionar mais nenhum nome, nem número de página, a fim de não sobrecarregar o texto. Vamos então partir para as considerações gerais, que é a segunda parte, e vamos fazer isso em 4 pontos. O primeiro vamos fazer assim em termos gerais. Nos 18 volumes que eu citei que existem na coleção Filosofia Religiosa do Messias, Deus, o Reino do Céu na Terra, se vê alguns tópicos, itens e pontos. Então vamos lá, tópicos, itens e pontos, que se manifestam em relação a estes 2 princípios. Lembra dos 2 princípios? O primeiro, que a gente fala, não faças o mal, e o segundo, evita fazer o que sabe ser errado. Então,
se manifestam em relação a estes dois princípios. Vamos ver no volume 2 dessa filosofia religiosa do Messias. O volume 2 é intitulado Mundo. O que ele fala? Que envolve essa questão desses dois princípios. Ele fala o bem do ponto de vista de Deus. No volume 3, que é o homem, intitulado Homem, ele fala lá nesse volume, escolhendo entre o bem e o mal, optando pelo bem, vivenciando apenas o bem, respeita os bons e maus que querem salvação, disposição pela justiça. É como eu disse, né? Ele está espalhado por tópicos, itens e pontos desses volumes da filosofia religiosa do Messias. Por exemplo, no volume 4, o que é o chamado Messias, tem lá seus pontos, seus itens, fala, Deus criou o bem e o mal, e este é o esmeril daquele. Existem papéis do mal e do bem. No volume 6, Cultura, erguer confronto entre as divindades justas e as malignas, superando a inércia do mal pela ação do bem. No volume 10, que é o Governo, titulado Governo, se fala vários tópicos, princípios, itens. Por exemplo, direção no preceito do dever é idêntico a orientar o comportamento para rejeitar o mal. Aquele inspirado que apregou o estado de espírito apropriado a transformar o mal em bem. Era da noite, as divindades probas tentaram criar o mundo do bem apenas pela equidade. Faz com que sofrimento varie de acordo com o grau de consciência da prática do mal. Sustenta que se defenda o bem universal. Conserve-se o ódio ao mal sem faltar aos preceitos do amor e da harmonia. Crie-se associação contra o mal, de modo que até honesto covarde possa participar. Pratique-se ações virtuosas largando a aura. Muitas vezes ser levado pelo espírito secundário e por espíritos do mal. Ocasiona que o bem e o mal, a sorte ou o azar, depende do nível espiritual. No volume 12, Ideologia, a cultura é aproveitada pelo bem, embora a maioria das pessoas seja má. Os termos que expressam bondade penetram na alma. No volume 16, que é o Felicidade, sua causa fundamental, que é o mal, foi criada por Deus. Também é possível ler o ensinamento de Meixo Sama, intitulado O Bem e o Mal, onde nele é dito: o homem se transforma em animal quando se corrompe, e num ser divino quando se eleva. Esta é uma verdade secular. O homem é realmente um ser intermediário entre Deus e a besta. De acordo com esta verdade, o verdadeiro civilizado é aquele que se libertou do instinto animal. Creio que se pode conceituar o progresso da civilização como a evolução do homem animal para o homem divino. E um lugar onde se reúnem homens divinos poderá ser outro que não o paraíso terrestre? Relembrando a importância para que os vídeos sejam curtos, a fim de proporcionar acesso a maior número de usuários, vamos tratar nesse vídeo apenas de 3 pontos específicos, além do geral que nós tratamos. Primeiro ponto é que o desenvolvimento é realizado pelo atrito constante entre o bem e o mal. Essa é uma consideração messiânica. O primeiro profeta religioso, Zoroastro, viveu no Irã Oriental por volta de 1500 a.C. Ele atribuiu a Deus o nome de Ahura Mazda, Deus do céu, a fonte de todo o bem no mundo. Ensinou que Ahura Mazda tinha um espírito gêmeo, chamado Angra Mainyu, que era o seu oposto, o Deus das trevas, a origem maligna da violência, do mal e da morte. Angra Mainyu opunha-se a Ahura Mazda, mas este venceria numa guerra e o universo ficaria livre de todo o mal. No decorrer desse conflito, o homem tem liberdade para escolher entre esses dois poderes. Angra Mainyu criava tempestades, pragas e monstros perigosos durante sua luta contra Ahura Mazda. Os zoroastristas ensinavam que Angra Mainyu era necessário, porque só se pode compreender o bem quando o mal também está presente. Ahura Mazda e Angra Mainyu, ou seja, Deus e o diabo, existiram independentemente um do outro desde a eternidade. Mazda,
habita em cima, em plena luz, mas Mainyu habita embaixo, no inferno, mais escuro. Onisciente, Mazda sabia da existência do adversário, mas Mainyu, ignorante, não tinha esse conhecimento. Quando veio a tê-lo, procurou destruir Mazda com violência característica. E assim começou a batalha cósmica entre o bem e o mal. Mas o que Meixo Sama ensina a respeito? O Deus Supremo é o Criador da vida em todo o universo, que subdivide-se em duas linhagens, a linhagem espiritual e a linhagem material, que são regidas pelos deuses de aspecto positivo e negativo, respectivamente, ou seja, o bem e o mal. O Deus que pertence ao mal é chamado de Deus da injustiça, conhecido como Satanás. E o Deus que pertence ao bem é chamado de Deus da justiça, conhecido simplesmente como Deus. Pelo atrito constante do bem e do mal, desde eras remotas, é que vemos o desenvolvimento de uma brilhante cultura atualmente construída pela humanidade. O segundo ponto. Deus criou o bem e o mal, e este é o esmeril daquele. A problemática posta pelo zoroastrismo. Primeira hipótese. Se Ahura Mazda não criou Angra Mainyu, ele não só não seria Deus Supremo, como também não teria criado o mal, já que este foi criado por Angra Mainyu. Segunda hipótese. Se Ahura Mazda criou o Angra Mainyu, ele seria Deus Supremo e teria criado o mal, mas não seria onipotente, já que as forças destrutivas do mal estariam fora de controle. Enfim, só quando Ahura Mazda triunfar é que será o Todo-Poderoso. Os judeus veem Deus Supremo criando o mal sem deixar de ser onipotente. Em trecho da última parte do livro de Isaías é colocada a seguinte questão: será que a derrota militar também significa uma derrota do Deus de Israel? Não, diz a resposta. O Deus de Israel está simplesmente usando os babilônios para punir o povo de Israel pela quebra do pacto. No devido tempo, Deus os conduzirá de volta à sua terra. O autor luta com um problema com que Jeremias já se debatera a respeito do aparente êxito do mal no mundo. Mais do que evocar divindades isoladas em luta, o bem e o mal, o Isaías do exílio afirma o caráter único de Deus, que forma a luz e cria as trevas, faz a paz e cria o mal. Meixo Sama corrobora com os judeus. O plano de Deus é construir o paraíso terrestre. E para isso, era necessário que a cultura material progredisse até certo ponto. Com esse objetivo, ele criou o bem e o mal. E foi pelo atrito entre ambos que alcançamos o extraordinário progresso material da atualidade. E estamos agora a um passo do advento do paraíso. As forças malignas, por mais devastadoras que sejam, servem frequentemente como meio para disciplinar o espírito, desenvolver a força criativa e a capacidade das pessoas construtivas. Nesse sentido, essas forças constituem uma espécie de esmeril e servem a um fim benéfico. Terceiro e último ponto. O homem não deve levianamente julgar o bem e o mal do próximo. Existem vários papéis. Todavia, não existe o papel do mal, e sim o papel daquilo que aparenta ser mal. Aí é que reside a dificuldade. Para o homem parece ser mal, mas para Deus não é. Há casos também em que para o homem parece ser bem, mas para Deus é mal. Por isso o homem não deve julgar, dizendo que determinada pessoa é boa ou má. Registra-se que dentro da programação de que os vídeos só tenham entre 15 e 20 minutos, as considerações messiânicas serão bem limitadas. Embora assim sejam para colaborar no estabelecimento de uma unidade nos sistemas doutrinários religiosos e ultra-religiosos. Elas irão, às vezes, confirmar os princípios comuns a todas as religiões expostos anteriormente. Ou então, irão até ampliar
limitar ou até poderão discordar. Agora, quem deseja conhecer integralmente as considerações messiânicas, vá até o nosso site mencionado anteriormente e leia a filosofia religiosa do Messias, Deus ao reino do céu na terra, principalmente os volumes 1, Deus, 2, Mundo, 3, Homem, 5, Religião e 16, Felicidade. E isso não quer dizer que outros não devam ser lidos, como por exemplo o volume 15, que é intitulado Paz. Para deixar registrado, nós assim finalizamos a parte primeira, chamada Iniciando, onde que se teve 2 vídeos. O primeiro vídeo foi o vídeo 1, a introdução, e esse vídeo 2, que nós estamos encerrando agora, tinham 2 princípios: que não faças o mal, evite fazer o que sabe ser errado. No próximo, que é a segunda parte, que é chamada Deus, nós vamos ter então exatamente 3 vídeos. O vídeo 3 com 4 princípios, o vídeo 4 lá com 5 ou 6 princípios, o vídeo 5 com mais 4 princípios, né? Então aguardamos vocês, que vamos no próximo vídeo fazer a segunda parte, começar a segunda parte, né? Que seria Deus. Até a próxima.